Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Estamos no ar aqui na RDC TV, o Cruzando as Conversas, sempre logo após o Dois Toques, trazendo para vocês os assuntos do momento, os temas mais importantes que impactam na nossa sociedade, com a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência de qualquer lugar do Brasil. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Todas as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. Lembrando que nós também estamos disponíveis através do formato de podcast que você encontra nos mais variados agregadores, Google Podcasts, Spotify e outros. Nosso site é rdctv.com.br, clique lá na aba Podcasts, acesse o nosso programa na íntegra, logo depois que ele foi ao ar, já está disponibilizado para você ouvir quantas vezes você quiser e onde quer que você esteja. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Bem, hoje foi um dia de uma notícia muito importante. Oficialmente já existe uma vacina aprovada contra a Covid-19. A vacina da Pfizer. Se mostra 95% eficaz. O governo do Reino Unido será o primeiro país do mundo a permitir o início da vacinação em massa. Então vamos repetir. A vacina da Pfizer, com 95% de eficácia, já foi aprovada para utilização em massa pelo Reino Unido. O governo britânico espera começar a vacinação da sua população a partir da semana que vem. Isso é um fato digno de nota, que deve ser comemorado por toda a humanidade, porque, afinal de contas, a produção de uma vacina, ela é um esforço tecnológico, químico, biológico, que envolve uma comunidade de cientistas, de investidores, de governos, e que representa aquilo que de melhor a humanidade pode produzir em conjunto, que é o avanço, a modernidade, e em tempo recorde. Entretanto, nos últimos tempos, mesmo o avanço tecnológico tem sido colocado em dúvida por conspiracionistas de toda a espécie, por gente que, através da sua mendacidade, da sua má-fé, da sua loucura delirante, acaba colocando a vida em risco dos outros, é claro, e principalmente dos mais pobres. Aqueles que não têm acesso à informação, aqueles que estão desprovidos dos sistemas de saúde e dos serviços mais básicos. Então, enquanto o mundo presta atenção na Pfizer, que já começa a produzir a vacina em larga escala, nós aqui no Brasil temos que lidar com negacionistas da pandemia, falando mentiras, disseminando informação falsa e espalhando o pânico da vacina. É uma situação que não se verifica desde 1919. 1919, quando nós tivemos a revolta da vacina. Agora nós temos uma revolta da vacina moderna. Uma revolta da vacina contemporânea, que é liderada por gente influente. Não. Este movimento anti-vacina que se verifica em crescimento não se origina das camadas simples da população, se origina da classe política, em parte, de gente influente, de classe média e média alta. E é um discurso perigoso. É um discurso perigoso porque existem teorias conspiratórias e teorias conspiratórias. Se você, por exemplo, acredita que a Terra é plana, bom, você pode passar vergonha sozinho. E tem até o seu ar de graça. Mas você não coloca a vida de ninguém em risco por acreditar nisso. Se você acredita que os deuses eram astronautas, se você é leitor do Erich von Däniken,
e acha que o ser humano é descendente de extraterrestres, bom, você tem o direito de acreditar nisso. Assim como eu tenho o direito de acreditar em Jesus Cristo. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Você acreditar nisso não coloca a vida de terceiros em risco. Você acha que os americanos explodiram o World Trade Center e que tudo aquilo foi uma farsa? Também não coloca a vida de ninguém em risco. Você acredita que o homem não chegou na Lua? Tudo certo, não tem problema. Teorias conspiratórias como essas são anódinas. Agora, quando começa a se disseminar informação falsa sobre vacina, você coloca a vida das pessoas em risco. E é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, com uma força extraordinária. E aqui, é óbvio, eu vou citar quem deve ser citado, porque, afinal de contas, a gente só esclarece as pessoas dando nome aos bois. A deputada Bia Kicis, parlamentar do PSL, publicou nas redes sociais a seguinte enormidade. Vamos botar no ar aí, por favor, produção? O tweet. Vejam o que ela escreveu. Registre-se que as vacinas do Covid-19 são experimentais e algumas, inclusive, trazem inovações desconhecidas em seres humanos, como as vacinas mRNA, que podem afetar o DNA. Não sabemos o que é real ou não sobre isso, mas há médicos que fazem essas afirmações. Portanto, não podemos simplesmente desprezar essas informações. Primeiro lugar, eu vou pedir para a produção deixar na tela. Primeiro lugar, não são vacinas de NRA, são vacinas de RNA, não é NRA, é RNA. Segundo lugar, da onde a senhora tirou a informação de que o RNA mensageiro, ele afeta o DNA? Da onde a senhora tirou? Quem são esses médicos? Quem são esses especialistas que a senhora ouviu para postar essa enormidade nas redes sociais? Qual é a sua fonte? A deputada publicou isso e foi imediatamente desmentida por especialistas, por gente que conhece, por pesquisadores. Faz horas, ela postou outras coisas posteriormente e não removeu aquilo que havia escrito. Com isso, fica bem claro que ela prefere disseminar uma informação falsa. O RNA mensageiro não afeta o DNA, porque ele não vai ao núcleo da célula. O RNA mensageiro, ele tem apenas, nesse caso, a característica, ele tem apenas a finalidade de produzir, fazer com que a célula produza determinada proteína. Por isso que ele é chamado de RNA mensageiro. Ele informa a célula qual é a proteína que ela deve produzir. E daí a célula faz isso. No caso aqui, é a proteína spike da SARS-CoV-2. O que acontece na sequência? Na sequência, o RNA, ele se dissolve. Ele é degradado. Exatamente para não ter risco nenhum. O que a vacina faz é exatamente impedir que o vírus contamine o DNA da célula. É o contrário, deputada Bia Kicis. A vacinação previne a contaminação. A senhora, com esse post, dá a entender que as pessoas vão ter, através da vacinação, a mutação do seu gene. A senhora dá a entender que daqui a pouco vai crescer uma segunda cabeça no lado de quem for vacinado. As pessoas podem presumir isso, com base no que a senhora publicou. Não é qualquer coisa que a senhora publicou. A senhora publicou uma falsificação monstruosa. E a título de correção deveria esclarecer. Não é feio dizer que errou. Nenhum parlamentar sabe tudo a respeito do que acaba legislando. Mas o parlamentar tem o dever de se cercar de profissionais gabaritados para publicar nas suas redes sociais sobre assuntos que desconhece. E a senhora desconhece a área. A senhora não sabe nada sobre a área. Nada. Nada.
Entretanto, mantém a publicação ali e não faz menção a nenhuma fonte. Eu só imagino quais sejam. Eu fico aqui apenas a imaginar. Ao contrário da senhora, eu consulto fontes. E antes de vir para o programa, eu estava falando com a minha amiga Melanie Fontes Dutra, que é uma pesquisadora da área, PhD, um talento aqui do Rio Grande do Sul, e que escreve para a Rede Análise Covid. Eu pedi para ela que me escrevesse a respeito disso, e eu vou ler aqui o que a Melanie me mandou. Tá? Então vejam, palavras de uma pesquisadora. Tá? O que diz a Melanie? Vejam, o RNA mensageiro, um tipo de RNA, é um tipo de molécula que carrega a informação para construir uma proteína. No caso das vacinas de RNA mensageiro, que chamarei de vacinas de RNA e não RNA, ele carrega a informação de produzir uma proteína do SARS-CoV-2, que é a proteína S, essa que eu falei, a spike, ou seja, ele não carrega a informação para construir um novo vírus inteiro, e sim somente uma de suas proteínas, para apresentá-la ao sistema imunológico e este desenvolver uma resposta contra ela. Nós temos a resposta sem ter a doença. Como estamos produzindo só uma proteína, não corremos nenhum risco de produzir uma infecção. E uma vez que o RNA fica no interior da célula, ele não atinge o núcleo, onde o nosso material genético se encontra. Ele é todo processado nessa parte que chamamos de citoplasma, onde ficam as estruturas que o leem e produzem proteínas a partir dele, de forma que o RNA não tem capacidade de se integrar ao nosso material genético. Ele simplesmente sequer chega ao mesmo local que o nosso material genético se encontra. Além disso, ele é uma molécula que é facilmente degradada. Após cumprir sua função na produção de proteínas, ele é rapidamente degradado, não tendo tempo suficiente para quaisquer outras ações possíveis dentro da célula. E isso é um desafio para a produção de terapias à base de RNA, como torná-lo estável. E é também por isso que precisamos de temperaturas baixas para manter essa estabilidade na distribuição de vacinas RNA. Também há, e a Melanie me indicou, um excelente texto da Natália Pasternak, publicado no site do jornal O Globo, a respeito, e que se chama Vacina de RNA da Pfizer e Natália Caricó fazem história. Então, nós deveríamos estar comemorando essa grande conquista científica. Mas não, aqui no Brasil nós temos que desmentir parlamentar irresponsável que publica mentira perigosa e que não se dá o trabalho nem de corrigir o que escreveu, nem de admitir o erro, dando vazão ao conspiracionismo vulgar. Lá dos porões da internet, lá do esgoto mais profundo, de onde surgem as teses mais estapafúrdias. E é por isso, é pela difusão desse tipo de informação que no Brasil está caindo o índice de vacinação sobre outras doenças, como por exemplo o sarampo. O Brasil não está batendo as suas metas de vacinação, porque a tradição de vacinação em massa no Brasil está se perdendo pela retórica de acelerados, pela retórica de gente que não tem compromisso com a vida, tem compromisso com as suas teorias conspiratórias, com as suas teses amalucadas e, obviamente, com o obscurantismo vulgar. E é disso que se trata. Gostaria de pedir desculpas às minhas convidadas por falar sobre esse assunto de forma tão prolongada na abertura do nosso programa, mas é porque realmente o fato de uma parlamentar se postar dessa forma, e não é porque é uma parlamentar, é porque um parlamentar, independente de ser homem ou mulher, escreveu esse barbarismo. Um barbarismo. E tem que ser contraditado. Tem que ser contraditado. Isso tem que ser
colocado sob a ótica do jornalismo. As pessoas, vejam, você que está em casa, você tem direito a ter a sua opinião. Você não tem direito a escolher os seus fatos. Os fatos não são uma escolha ideológica, os fatos são os fatos. RNA mensageiro é RNA mensageiro, DNA é DNA, núcleo celular é uma coisa, citoplasma é outra. E onde cada um está também. Você não pode simplesmente ter uma opinião. Ah, não, eu acho que é o contrário, eu acho que o DNA e o citoplasma são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. É fato, é que nem a hipotenusa, né? Não existe alternativa, é aquilo. Né? Entretanto, hoje nós estamos na era das opiniões. Todo mundo quer ter opiniões sobre coisas que desconhecem. E falam sem consultar especialistas. O Guilherme é especialista em genética? Não, é óbvio que eu não sou. Mas eu consulto gente que conhece para falar aqui no programa. E é isso que se espera de um parlamentar. Né, dona Bia Kicis? Tudo bem. Feito. Boa noite, Patrícia Alba, bem-vinda aqui ao nosso programa e parabéns aí agora parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A Patrícia também é presidente do MDB Mulher aqui no estado. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Macalossi. É um prazer enorme estar aqui contigo, com a Luciana, tratando de assuntos de mulheres também, né? Mas eu te parabenizo por esse início de programa. Quem tem a oportunidade de falar para o público tem a responsabilidade de informar e informar corretamente. Então, essas ações como a deputada, que não é uma pessoa que desconhece informações, foi procuradora do Distrito Federal por 24 anos e coloca a população em risco dessa forma, né? Então, acho que começamos mal aí a nossa semana e a vacina, que é tão esperada e tão necessária para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, agora tem que ainda passar por esse tipo de situação. Mas, Macalossi, estou muito honrada de estar aqui no teu programa e de estar aqui contigo novamente. Fico sempre muito feliz com o convite. Muito obrigada. Eu fico feliz com a sua participação sempre aqui no nosso programa. E só para fazer aqui rapidamente, para a gente avançar na pauta e passar para a Luciana também fazer a sua apresentação, a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer, elas são do mesmo tipo tecnológico, elas são de RNA, que é uma tecnologia nova. Quando eu falei ali no início do programa que foi feito numa rapidez inédita, isso não significa que foi de forma apressada, que foi de forma assodada. Na realidade, esse estudo relativo à vacina contra a Covid-19, e eu posso falar isso de uma forma um pouco mais demorada amanhã, esse estudo ele tem mais de 10 anos. Já havia o desenvolvimento de tecnologias que foram adaptadas, só que as pessoas têm que estudar, têm que ir atrás de informação. Os caras estão dizendo por aí que as vacinas foram feitas nas coxas, não foram feitas nas coxas. Absurdo. E tem vários tipos tecnológicos, tipo, tem essas de RNA, tem a do Instituto Butantan com a China, que tem um outro modelo tecnológico. Ah, mas é da China. Sim, você vai vacinar, você vai se tornar comunista. Olha, é um grau de degradação da sanidade intelectual que é um absurdo. Bem, Luciana Teixeira, pela primeira vez aqui no programa, advogada, especialista em Direito do Estado, integrante do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Seja muitíssimo bem-vinda, boa noite. Obrigada, Guilherme, com muita alegria eu estar hoje aqui com vocês, com a Paula, e especialmente representando o meu IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e falando sobre a representação das mulheres na política. Eu acho que isso é um avanço, nós precisamos sim estar nesses espaços, conversar, trazer a pauta para toda a sociedade. Então, te agradeço, Guilherme, pelo convite. Paula, também um prazer estar aqui com todos vocês e as pessoas que estão nos ouvindo. Muito bem. Eu vou começar pela Patrícia Alba, que agora assume como parlamentar na Assembleia Legislativa. A Patrícia já tinha votos para estar na Assembleia, mas não tinha assumido pela questão do quociente eleitoral. E agora, como é que tu chegou lá? Quem é que saiu para tu entrar, Patrícia?
Bom, nós tivemos a saída de 2 deputados que se tornaram prefeitos. A primeira, no primeiro turno, o deputado Fábio Branco se elegeu prefeito em Rio Grande. E aí o deputado Búrigo, que era suplente, passa a ser titular. E com a eleição do Sebastião Melo, uma grande liderança aqui em Porto Alegre, agora no último domingo, no segundo turno, eu passo a ser titular da bancada gaúcha do MDB aqui na Assembleia Legislativa. Como tu disseste, eu fiz no lugar 33... do Sebastião Melo. No lugar de Sebastião Melo, que orgulho, né? Certo. Uma honra para mim nós termos ganhado a prefeitura da capital contra justamente aquelas ideias retrógradas e ultrapassadas, querendo parecer moderno e querendo parecer que está cuidando das minorias, mas com ideias já extremamente ultrapassadas. A população agora tem mostrado que quer pessoas que realmente sabem fazer gestão e cuidar da coisa pública com competência e com eficiência. E por isso o Sebastião Melo foi eleito e eu, com muito orgulho, muita honra, vou ocupar a cadeira, então, que era do Sebastião Melo. Fiz 33.390 votos e fiquei fora por 2 anos, porque 15 deputados... Quantos votos? 33 mil? 33.390. É bastante, uma votação É bastante muito votos. Muito. É expressivo. O que me deixa com muita responsabilidade. E agora nós vamos estar lá na Assembleia, então, representando a população gaúcha, representando as mulheres também. Eu sou hoje a 10ª deputada mulher, a Assembleia contava com 9 mulheres deputadas, eu entro sendo a 10ª mulher. E nós temos que trabalhar, eu entendo que a participação das mulheres na política, ela tem um significado importante, que é toda pessoa pública, ela tem que trabalhar para diminuir as desigualdades. E nós sabemos que as mulheres ainda têm uma situação de desigualdade em várias situações. Na política, principalmente, política é um ambiente extremamente masculino, isso é cultural, é histórico. Está mudando, mas não tão rápido quanto dizia a Luciana, quanto ela esperava que fosse, né? Mais rápido. Mas está mudando, sim, as pessoas estão vendo a necessidade de terem de mulheres nos parlamentos, e isso eu pude ver, Macalossi, através das votações das mulheres no estado inteiro. Como sou presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, nós tivemos 20% mais mulheres eleitas no estado do que tínhamos na última eleição. Era a nossa meta, o MDB, eu falo no MDB, mas no geral teve um crescimento também. E mesmo aquelas que não se elegeram fizeram votações expressivas, o que mostra que a população está atentando para a necessidade de que as mulheres precisam participar mais da política. E deixa eu lhe perguntar, antes de a gente avançar nessa pauta, uma vez agora parlamentar, qual que vai ser o foco da tua atuação? Qual é o teu interesse? Qual que é o teu objetivo prioritário dentro do parlamento? Porque os parlamentares têm interesses diversos. Sim. Um pode se focar na questão da segurança, outro vai para a área da economia, outro vai para a área da infraestrutura, outro vai para a área da educação. Qual que é o teu interesse? Tem vários interesses. Sim, qual que é o foco? Prioritário, né? Eu te diria assim, prioritariamente eu entendo que o parlamentar tem que colaborar, atuar, trabalhar e enfrentar o desenvolvimento do Estado. Nós temos que trabalhar para que o Estado consiga voltar a crescer economicamente, socialmente. E o principal objetivo do Estado é que o cidadão seja atendido. E isso não está acontecendo hoje, não está acontecendo há muito tempo. O Estado do Rio Grande do Sul está parado, está ultrapassado. Os cidadãos não recebem mais os serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Por exemplo, na cidade de Gravataí, todas as obras em áreas de rodovias que são estaduais foram feitas pelo prefeito municipal, porque o Estado não tem nem essa condição. Não tem condição de passar uma patrola nas estradas, de fazer uma readequação em locais onde existe dificuldade de trânsito, por exemplo. Então, assim, o Estado hoje é ineficiente e é ineficiente por várias situações. E eu entendo que a gente, como parlamentar,
tem que trabalhar, claro que juntamente com o governador, é o governador que vai dar essa linha e nós vamos estar lá para colaborar naquilo que for bom para o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai estar ajudando o governador e também com aquilo que a gente não concorda e entende que não seja benéfico para o cidadão. Eu acho que agora é um momento de pensar muito mais no cidadão, naquele que paga o imposto e naquele que precisa do retorno do serviço. Então, a minha prioridade é essa, é fazer com que o Estado consiga voltar a crescer econômica e socialmente. Muito bem. Vamos aí às primeiras considerações da doutora Luciana Teixeira sobre as eleições municipais e o resultado. A Patrícia tocou aqui no avanço, pelo menos no MDB, foi de 20%, né, Patrícia? 20%. 20% do MDB mulher, o que é um feito que deve ser considerado. Eu não sei especificamente dos demais partidos e nem sei no aspecto geral, mas eu gostaria da avaliação da doutora Luciana sobre a representatividade feminina após o resultado dessa eleição. Obrigada, Guilherme. Pois é, eu acho que eu já começo dando os parabéns para a Patrícia, porque realmente essa votação expressiva e a alteração do número de mulheres na Assembleia, eu vejo que foi um incentivo muito grande, porque nós temos um salto de 5 para 9, agora já temos 10, né, mulheres na Assembleia. Foi um salto importante para todas as mulheres. E por que isso? Porque nós precisamos nos enxergar. Então, eu enxergo a Patrícia, eu enxergo outras mulheres dentro da Assembleia e eu me enxergo ali dentro da Assembleia. Ou seja, eu me enxergo no parlamento. E eu vejo que desta forma, Porto Alegre foi uma das capitais que mais conseguiu mulheres, né? Nós também temos 11 mulheres hoje como vereadoras. Estamos num teto de 30% de mulheres dentro do estado. Então, nós tivemos um aumento, sim, por um lado. Né? E aí eu fico muito feliz com a nossa capital, com relação às capitais. Mas, por outro lado, nós mantivemos o patamar das últimas eleições. Estamos ainda no mínimo de 16%, tanto na prefeitura, no executivo, quanto no legislativo. Veja bem, nós temos uma possibilidade, uma legislação que foi alterada em prol das mulheres, de uma forma de ação afirmativa, né? 30-70 de sexo é um benefício para nós que só pensávamos ou que imaginávamos que esse espaço não seria nosso ou que não foi delimitado por um tempo para as mulheres. Mas eu ainda acho que é uma evolução, sim, estamos em ascensão, sim, mas ela é lenta para 2020. Eu queria muito mais. Eu acho muito lenta. 16%, nós não conseguimos chegar no mínimo, que seria uma massa crítica de 30%. Então, existe uma necessidade muito forte, muito presente e muito urgente desse aumento e desta mudança. E por isso, Patrícia, te dou os parabéns novamente, porque realmente ver mulheres naquele espaço, e eu quando entro na Assembleia, a primeira coisa que eu faço, ou em qualquer espaço público, Guilherme, eu vou nas fotos. Porque pelas fotos a gente consegue ver o tamanho do hiato, da distância em que as mulheres estão naquele lugar, naquele espaço público. E na Assembleia não é diferente. A gente olha aquele mural, né, enxerga, a gente tenta se encontrar ali, temos sim uma mulher, 2 mulheres no máximo. E assim em todas as outras prefeituras. Nós ainda estamos invisíveis na política. É urgente a mudança de paradigma. É urgente a participação efetiva das mulheres. É um espaço de poder e é um espaço que é nosso. Nós somos 52% hoje da população brasileira. E nós não temos representantes no mínimo crítico de 30%. Que democracia é essa? Eu me questiono. E aí eu lhe pergunto, já que você se questiona, eu lhe pergunto, por que tu achas que ainda as mulheres votam mais em homens do que em mulheres? Porque é isso que acontece, né? As mulheres votam mais em homens do que em mulheres. Então nós vamos, para toda essa evolução, nós precisamos repensar o que nós, enquanto mulheres, qual era o nosso papel? Porque nós como diz Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Nós já nascemos com uma predisposição. E isso não é de hoje, são séculos, porque
num primeiro momento, as mulheres lutaram em séculos passados para conseguir estudar, para conseguir ler. O fato de hoje nós estarmos aqui conversando, e conversando num espaço público, e conversando este horário, inclusive, se isso acontecesse há uns 50 anos atrás, nós íamos ser taxadas de 1001 adjetivos, não é, Patrícia? Porque nós não tínhamos esse direito. Porque a mulher, ela era predestinada a ser primeiro da família, do lar, e depois que saía da casa dos pais, passava para a casa do marido. Dona de casa, né, para o ambiente privado. E nesse espaço privado, onde as violências acontecem a todo momento e ainda acontecem, nós éramos privadas sim de estar num espaço público, num espaço de poder. Eu vejo uma grande necessidade de desmistificar esta situação. Mulher pode tudo. O lugar de mulher, aquela velha frase, é onde ela quiser. Mas nós ainda precisamos nos reconhecer como sujeitas, mulheres ativas dentro da sociedade. Porque toda vez que uma mulher se coloca, e eu já volto agora rapidinho para as últimas eleições, no Twitter, por exemplo, nós verificamos o índice, o grande número de adjetivos que as mulheres receberam, em contrapartida, os homens não recebem nem 1/3 dos adjetivos que as mulheres recebem. E são os piores. São frases horrorosas que desconhecem a qualidade da mulher, mas ela é taxada por aquela situação. Ou seja, isso, na minha opinião, é um exemplo para outras mulheres. Esse espaço não é para ti. Então, por isso que eu digo, quando eu vejo a Patrícia e outras tantas mulheres no parlamento, elas estão dando exemplo para aquelas que ainda não conseguiram se reconhecer, porque nós garantimos o direito ao voto, e isso eu faço sempre essa pergunta, porque eu também sou mediadora no grupo de estudo Direito e Gênero na ESA. Eu sempre pergunto, logo no começo da aula, quando foi que as mulheres começaram a votar? Rapidinho, todo mundo sabe. Em 1934, nós tivemos o direito ao voto. Muito bem. E quando foi que os homens começaram a votar? Todo mundo pensa. Porque os homens... E aí não que eu seja contra os homens. Desde que democracia é democracia. Direitos Ou desde universais. que se supõe que haja uma democracia multiétnica então, e multirracial. Então, tu está vendo o porquê das mulheres ainda não conseguirem se entender sujeitas ativas desse direito? Empoderadas nessa condição de poder votar, de poder eleger uma outra mulher? Ou um outro homem, que seja, mas assim, encontrar naquela mulher a representatividade? Então, são criações, são situações que nos colocam distante desse espaço, onde está o poder. Por quê? Porque a criação nossa, ou o nosso formato de sociedade, ele é um formato de sociedade machista. Ele é patriarcal. Ele determina onde eu, enquanto mulher, devo estar, de que forma eu devo me vestir, de que forma eu tenho que falar. E isso são limitações para nós, mulheres. Enquanto vocês, homens, não sou contra homem, porque eu sou uma feminista, mas eu quero o meu direito de igualdade. Eu quero poder dizer que eu vou, sim, estar nesse espaço porque eu quero. Não é porque alguém vai me impor ou vai dizer, não, não é para ti. Porque isso diziam para nós. Política não é para mulher. Muitas vezes, muitos relatos. Então, voltando, né? Conseguimos o direito ao voto em 34, mas nós não podíamos ser votadas. As mulheres tiveram que brigar para ser votadas. A primeira mulher que conseguiu ser eleita, ela teve que lutar para conseguir realmente dar efetividade ao que o povo dizia. Então, esses limites que são tênues e às vezes são violentos, vão distanciando a mulher do espaço público. Quer ver um caso? Porque eu, por exemplo, abri o programa fazendo uma crítica muito dura à deputada Bia Kicis. Mas eu não critiquei a Bia Kicis por ser mulher. Eu critiquei a Bia Kicis por postar uma boçalidade perigosa, que poderia ter sido postada por um homem. Aliás, tem muitos homens que postam, mas ela é uma mulher importante. Então, ela parte do seu cargo e, a partir do seu cargo, deve ser fiscalizada como qualquer político. Agora, nós tivemos em Porto Alegre aqui uma situação. Quer dizer, por que se questionou o modo da Manuela Dávila se vestir? Questionar as ideias da Manuela Dávila é uma coisa, que é absolutamente lícita. Questionar o modo dela de se vestir é outro.
que me parece absolutamente... Um absurdo. E eu acho que Maluco, é isso que afasta as mulheres da política, essa violência. Isso é uma forma de violência contra as mulheres. No Quer dizer, momento como ela em que... penteia o cabelo, o que ela usa, não importa para o eleitor, o que importa é o que passa na cabeça dela. Exatamente. Mas só que as mulheres são criticadas pelo que são e não pelo que pensam. E os homens não. Né? A mulher, ela é criticada pela roupa, pela forma de agir, pela forma de falar. Eu lembro que eu estive aqui com uma deputada outro dia e alguém disse para ela assim, mas tu fala como homem, então tá bem. Né? Então, assim, isso afasta as mulheres, porque a crítica, ela é sempre... mal vista, né? Ninguém gosta de ser criticado, assim. E aí, quando tu vai concorrer, tu te expõe a todos os tipos de críticas. Agora, numa democracia, a gente tem que criticar e pensar as ideias, né? E as mulheres são sujeitos sempre de críticas à sua pessoa e não às suas ideias ou aos seus projetos, né? E eu tenho certeza que isso afasta muito as mulheres. E claro que, em função de a gente não ter participado de política durante muito tempo faz com que o desconhecimento de como funciona a política, de o que faz a política efetivamente. Isso nós deixamos de aprender ao longo dos anos, foi culpa dos políticos que evitaram que a gente pudesse ter esse tipo de conhecimento. Então, a grande maioria das pessoas, né, e as mulheres se incluem nisso, não sabem que para ter um médico no posto de saúde depende de decisão política. Para ter um professor na sala de aula, para a aula ser em turno, ter no turno inverso, tudo isso depende de política. E isso não é visto, não é sabido pelas mulheres. Então, como as mulheres são muito práticas, elas pensam, se a política não resolve nada, se só tem sem vergonhice, só tem coisa ruim, eu vou continuar aqui fazendo o que eu faço na minha casa, no meu trabalho, porque aqui dá resultado. Né? A política eu não tenho esse resultado, então eu não vou participar. Né? Eu acredito que isso seja também uma das situações. E a gente procura trabalhar e levar para as mulheres justamente a importância da política na vida de todos nós. Não existe sociedade sem política, então nós temos que participar. Que, na verdade, a gente não tem esse conhecimento inicial, né? Não. E, por outro lado, se nós levantarmos os dados, também as mulheres ainda recebem 30% a menos do que os homens, em qualquer situação. Nós, né? Pelo menos na Assembleia Legislativa vamos ganhar igual, né? Pelo menos na Assembleia, sim. Mas quando se trata de um espaço onde as mulheres precisam se colocar, ou os cargos com maior valor, com maior... a questão financeira for um pouco melhor, as mulheres, elas sempre ficam para um lado. Veja nos partidos... Mas isso também reflete o fato de que as mulheres, em geral, e isso não é bom, mas... é um fato. As mulheres, em geral, elas tendem a se dedicar mais à família do que os homens. Era isso o que torna elas menos estáveis nos seus trabalhos, o que faz com que elas tenham uma redução relativa ao salário comparativo aos homens. Mas justamente esse problema também é um problema social. Sim, não, é um problema. É uma criação do patriarcado. Pressupõe-se que é o homem que trabalha, a mulher fica em casa cuidando da família. Porque a divisão sexual do trabalho faz isso conosco. Então, esse também é um limitador. Ou seja, as mulheres não conseguem chegar na política por inúmeras situações, não é por uma. A questão financeira é bárbara, porque sem dinheiro, sem condições, não tem como chegar na política. E hoje, nas últimas eleições, nós constatamos que as mulheres não conseguiram receber o valor que era destinado para a candidatura femininas. Ponto. Segundo, a divisão sexual do trabalho é um problema sério para as mulheres. São 22 horas a mais em que as mulheres precisam fazer o trabalho doméstico e os homens não fazem. Os homens fazem política e é a política. A mulher cuida da casa, do mercado, do filho e depois ela vai fazer a política. As reuniões de política são à noite. Esse horário as mulheres precisam também cuidar da casa e dos filhos. O marido bate a porta e vai para a política. E quem fica em casa? Quem pensa no almoço? Quem pensa no jantar ou na roupa da máquina? Então, são
pequenas coisas, ou melhor, um mar de coisas do dia a dia em que a sociedade machista nos impõe, porque também nós recebemos a crítica, mas se vai para a política está deixando em casa o filho, o marido, a família, está abandonando. Ninguém diz para um homem que ele está abandonando a família quando ele é político, mas nós, mulheres, recebemos essa crítica, que estamos abandonando o lar, ou a casa, ou a família. Então, essas entraves no caminho, que vêm sendo aos poucos, e é muito pouco mesmo, elas vêm sendo derrubadas, mas que nós precisamos fazer muito, são os limitadores para as mulheres. E além de tudo isso, né, por óbvio, também a questão social, em que as mulheres elas não são acreditadas, nem respeitadas, inclusive dentro dos próprios partidos, porque os relatos são imensos, são intensos, são violentos das mulheres. As mulheres, quando estão dentro dos partidos, também a gente sabe que a grande maioria delas não faz parte da executiva ou não tem o poder de decisão. Quem decide são os homens do partido, né? Embora a gente também está vendo um crescimento muito forte das mulheres, da participação feminina em cada partido, mas nós precisamos muito do apoio de homens e de mulheres para que a evolução, em definitivo, possa acontecer. Eu vejo, por isso que eu digo que nós estávamos falando, né, Patrícia, que é lento, porque em 1700, Mary Wollstonecraft era uma das pessoas que já levantava a bandeira de participação feminina na política. Ou seja, essa mulher, em séculos passados, já dizia que pensava que um dia as mulheres poderiam estar na política. E o que nós fizemos de lá para cá? Nós avançamos e veio o retrocesso. Avançamos e veio o retrocesso. Então, se precisa muito enxergar mais mulheres nesses espaços, para que outras mulheres possam se imaginar ou imaginar que é possível um dia participar. Mas existe algo que tem relação específica com a política, porque tudo isso que tu tá falando, eu brinco sempre assim, quando um homem vai sair de casa para trabalhar, ele toma um banho, se arruma em 15 minutos, ele tá pronto, bonito, vai embora, vai trabalhar, tranquilamente. E a mulher acorda e pensa se o filho tem comida, quem vai levar na escola, quem vai buscar no inglês, tem o leite, fez a vacina, tem remédio, precisa ir no médico. A deputada Bia Kicis não se preocupa com a parte da vacina, eu acho, mas com a vacina, bem, não. Lá, Mas nós, mulheres, pensamos em tudo isso antes de fazer qualquer atividade. E a gente busca, as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres estão alcançando postos, e na política isso ainda é muito lento, ainda tem um afastamento. Com certeza dentro dos partidos existe esse machismo e esse afastamento, que eu também enxergo como algo natural em função da situação que se apresenta. Os homens se sentem donos do poder e da política. Deixa eu aproveitar isso, porque a Luciana tocou no assunto e diz respeito ao fundo partidário. E havia uma verba específica para candidaturas femininas. Notaste isso? E como é que se deu esse processo de distribuição dos recursos? Faltou realmente dinheiro para as mulheres candidatas? Bom, a legislação... legislação... Eu vou te dizer, meu posicionamento, não deveria ter fundo público nem para mulher e nem para homem. Sim, concordo. Deveria, cada um vai buscar o seu financiamento. Eu não acho que dinheiro público tenha a financiar a campanha de ninguém. Mas existindo um fundo que vá ser repartido, que se reparta igualmente. Vai. Eu concordo contigo, acho que o fundo partidário não deveria, o fundo eleitoral não deveria existir, mas aqui no Brasil a forma de fazer política ela é um pouco engessada, eu diria, né? A gente talvez tenta resolver umas situações e vai criando outros problemas. Por exemplo, nos Estados Unidos é possível fazer lobby, né? Então, tu sabe que aquela pessoa que vai te apoiar está te apoiando porque pretende que tu colabore com ela da forma correta e dentro da lei, né? Eu sou a favor da legalização do lobby. Exatamente. Mas aqui nós tivemos um resultado péssimo, a gente viu mas aí é diferente. Aí aquilo não era lobby. Mas não era uma coisa bem regulada, né? Era uma legislação tanto quanto
inespecífica, né, cheia de atalhos, cheia de buracos, e ao invés de se aprimorar a legislação existente, preferiram criar outro tipo de exatamente, mal. que cria outros problemas. Outros né? problemas. Que cria outros problemas. Como esse que nós estamos falando agora. E o que acontece? A lei prevê, então, a forma de divisão entre os partidos políticos e, através de uma decisão do STF, ficou determinado, então, que desse valor total, 30% seria destinado para as mulheres. Isso não foi inicialmente através da lei, foi através de decisão judicial, né? E aí, após a lei, então, passou também a entender dessa forma. Só que a legislação, ela não prevê a forma de divisão dentro dos partidos. Ela prevê que os partidos, através da sua executiva nacional, crie mecanismos de divisão entre os estados, e os estados também podem criar os mecanismos de divisão dentro de cada um estado. Eu entendo que ele não foi efetivo. O uso do fundo eleitoral para as mulheres não foi efetivo, porque ele não foi destinado exatamente às mulheres. Como que foi feito no meu partido? Foi feito um critério de distribuição do fundo geral para lugares onde tinha candidato a prefeito, principalmente locais que tinham candidatos a prefeito. Desse valor destinado aos municípios, 30% dele deveria ser encaminhado para as mulheres. E aí, isso não colabora, porque, por exemplo, nós tivemos municípios que receberam R$1.000 de fundo, e aí R$300 seria para investir nas candidaturas femininas. Quer dizer, não resolvem absolutamente nada, né? Então, eu não, nesse ano, pelo menos, nessa eleição, que foi a primeira com uso de fundo eleitoral numa eleição municipal, não entendo que tenha cumprido o seu objetivo, que é de realmente fazer com que mais mulheres sejam eleitas, né? Acho que a forma tem que ser repensada, ou isso está na legislação, ou se cria uma regra de efetiva participação das mulheres nesse fundo, ou vai continuar sem eficácia, né? Da forma como foi feita, não colaborou. Claro que nós tivemos um aumento no número de mulheres eleitas, mas isso muito mais em função do interesse das mulheres, do real interesse em participar, de ver a necessidade que tem de estar lá, trabalhando, fazendo política, porque o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, depende do que nós vamos estar trabalhando e fazendo. E esse ano eu tenho a grata satisfação de dizer que as mulheres entenderam que não podem participar da eleição para ajudar o partido, que é a frase que a gente ouvia, né? Eu concorri para ajudar o partido, que muitas, na verdade, significa ter aqueles 30% de mulheres para poder ter as candidaturas masculinas. Também não é culpa das mulheres pensarem isso, porque elas nem sabem o que está acontecendo. Não conseguem enxergar. Não, elas não sabem que elas estão se prejudicando o partido, prejudicando o futuro, fazendo isso. Porque como elas não conhecem o dia a dia da política, não sabem, né, que isso acontece. Agora, acho que assim como a lei das cotas, ela favoreceu para uma maior participação das mulheres, nós temos hoje efetivamente mulheres concorrendo. Nós temos que levar também para discussão, e o próprio presidente do MDB, o Baleia Rossi, já trouxe isso, né, que esse vai ser um tema que nós vamos tratar no próximo ano, que é de efetivamente resguardar vagas para as mulheres, né? Eu entendo que tenha uma certa necessidade nesse sentido. Nem que tenha que, para isso, mudar a forma do modelo político, pois né? Aí entra num ponto, desculpe só, Luciana, só para eu tocar nesse ponto que eu acho importante. Assim, não é uma convicção que eu tenha no modelo, tá? Mas como se adotou o modelo de financiamento público de campanha, a coisa mais adequada não era manter o sistema proporcional, era criar o voto em lista. Exatamente. O voto em lista combina com o modelo de financiamento público. Vejam, eu sou contra o financiamento público e sou contra Uma coisa as pessoas têm que compreender isso. É o que faz sentido dentro do que existe. Sim. E o que você acredita ser o certo ou errado. Eu não gosto eu sou contra o modelo de financiamento público e não gosto do modelo em lista. Mas é inequívoco que o modelo em lista combina com o
financiamento público. Porque você vai pegar o dinheiro do partido e você vai investir na lista. Todos. Em todos. Você não vai investir nesse, naquele, naquele outro. Você vai investir na lista. Ah, mas e a composição da lista? A lei pode obrigar, e daí você pode contemplar, inclusive, as vagas de mulheres na ponta, né? Você ajusta o sistema inteiro para contemplar tudo o que é necessário. Então, você pode, através da legislação, no sistema em lista com financiamento público, estabelecer que a lista partidária vai ter que ter entre as suas primeiras 10 posições 1/3, 40%, 50% de vagas femininas. O que o partido vai se obrigar a fazer? Ele vai se obrigar a investir em quadros femininos qualificados, porque haverá uma expectativa de eleição desses quadros e o partido quer se ver bem representado. Então, se você tivesse um modelo em lista, você poderia estabelecer com mais facilidade essas cotas, elas fariam mais sentido, seria mais fácil a eleição das mulheres e você teria uma organicidade na distribuição dos recursos. Como se adotou o modelo do voto em proporcional, com o sistema de divisão de recursos no modelo proporcional, é uma maçaroca e só podia dar problema. Vai lá, na verdade, acho que eu fiz um bom resumo. Né? Concordo. Mas eu também penso assim, que nós precisamos estimular. Isso que nós estamos fazendo, por exemplo, é uma forma de estimular as mulheres a se enxergarem, a falarem. Então, os partidos também precisam estimular e dar a atenção devida para as mulheres, porque não foi só ou eu posso dizer por uma grande maioria, porque eu também sou fundadora do movimento independente de 50-50 de advogadas gaúchas, e nós criamos um fórum dentro do movimento de política inclusiva. Então, participaram mulheres de todo o estado, de vários partidos, totalmente apartidário, e o relato foi sempre o mesmo, independente de partido, o que nos trouxeram era sempre a mesma situação. Então, o que eu tiro desta informação, né? Que não é uma informação que eu possa te dizer que ela é uma novidade. As mulheres, elas não querem ser laranjas, elas são feitas laranjas. Porque hoje em dia, ou na grande maioria, elas estão ali na política porque elas querem efetivamente participar da política. Elas estão entendendo e reconhecendo que é o espaço delas. Porém, o partido não consegue interpretar isso. Então, não consegue ou não quer. Ou não quer, né? Na verdade, não quer. Esse poder que está tão enraizado e que tem um viés de homem branco, porque eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, uma coisa, eu tenho certeza, Lu, que nós podemos dizer nessas eleições, que a grande maioria será de candidatos homens brancos e com dinheiro. O que vem depois, só nos resta esperar. E de fato e com dinheiro de pobres descamisados que têm aí a sua infraestrutura prejudicada. Nós mulheres ainda não conseguimos ter esse espaço e precisamos sim de ações afirmativas. Mas veja, na Bolívia, por exemplo, eles têm uma legislação em que as mulheres têm uma paridade maior, mas isso também não induz ou não afirma, não se pode dizer que não existe a violência. Então, o que há necessidade, né? Há uma necessidade, sim, grande, de se combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, de se falar sobre essas situações, de trazer à tona para a sociedade o quanto nós ainda somos obrigadas a aceitar certas imposições. Eu entendo e admiro aquelas mulheres que querem estar dentro de casa, que querem ser donas do lar, mas eu também penso que nem todas as mulheres querem estar dentro de casa, nem todas as mulheres querem ser mãe, nem todas as mulheres querem ficar, predeterminadas a algumas ações. E aí nós precisamos dar o direito e oportunidade para que essas mulheres façam outras coisas que até então não poderiam fazer, como é o caso de participar da política. Mas, né, há sempre uma esperança, o verbo esperançar, e a gente tem que seguir falando. É que isso depende. Pra gente ir pro intervalo. Vamos. Já estouramos o tempo do bloco, depois tu voltas com a palavra. Mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Ademir Bareta, ex-prefeito de Farroupilha, que está na nossa audiência, mandou um abraço e parabenizou aí
pelo mandato agora que vai meu olho tá me capitanear na Assembleia Legislativa, Patrícia. Muito Fica o obrigada. registro. Um abraço, Bareta. Voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, hoje recebendo Patrícia Alba, deputada estadual, presidente do MDB Mulher no Rio Grande do Sul, e também Luciana Teixeira, advogada, especialista em Direito de Estado, integrante do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Aliás, aqui eu quero mandar o meu abraço para o Caetano Lopumo, que é o presidente do IGAD, e também para o Roger Fischer, que me possibilitaram contato com a Luciana, né, Luciana? É verdade. Um abraço IGAD, para eles, queridos amigos. O IGAD, nós fomentamos também o estudo, a participação sobre política com representação feminina, e nós dividimos o poder dentro do IGAD. O Caetano é o nosso presidente, nós temos também participação feminina dentro da diretoria, a Dani. Eu tive a honra também de ter como presidente a doutora Elaine Macedo, que foi a nossa primeira presidente do IGAD. Então, no IGAD nós trabalhamos a questão... Que foi desembargadora que foi do TRE. A primeira mulher desembargadora do TRE. No TRE também é a mesma coisa. Nesse mandato não tem nenhuma mulher. Neste mandato não tem nenhuma mulher. E nós tivemos, durante todo esse período, 3 mulheres apenas no TRE. A doutora Elaine foi a primeira, a doutora Liselena e agora a nossa última... Marilene Bonzani. Então, é só entrar também, Guilherme, lá no TRE e dar uma olhadinha nas fotos que tu já vai lembrar de mim, assim, para ver quantas mulheres estão ali representando o tribunal. O IGAD faz um baita trabalho. Eu tive a oportunidade de estar na conferência que o IGAD promoveu ano passado, muito boa. Temas importantes aí sendo discutidos sobre a legislação eleitoral. Na época nem se cogitava, né, a questão da pandemia. Foi um belo dia de sol aquele. Faz um tempinho. Nós temos grupo de estudo também no IGAD e aí convidamos as pessoas que quiserem participar, serão muito bem-vindas. E aproveitar também para mandar um abraço para minha querida amiga Franciele Campos, que também participa lá do IGAD. Muito bem. Vamos continuar aqui no nosso programa, lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e vocês podem ter os serviços da Porto Color na sua casa. A Melanie Rupental, nossa repórter especial, preparou para nós uma matéria sobre a representatividade das mulheres na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que agora terá 11 representantes femininas. Melanie. A história do Legislativo Municipal de Porto Alegre teve início no ano de 1773, mas a participação das mulheres nesse espaço de poder levou quase 2 séculos para acontecer. Já nas últimas 2 décadas, o número de candidaturas femininas triplicou em Porto Alegre, mas as mulheres não conseguiram se eleger na mesma proporção, conquistando, em média, apenas 14,8% das vagas na Câmara. Em um panorama nacional, a cada 10 candidatos a vereador, nas 26 capitais do país, apenas 3 eram mulheres. Nessa eleição, 13% das pessoas que concorreram às câmaras municipais eram mulheres. Em contrapartida, a eleição de 2020 colocou Porto Alegre como a capital com a maior representatividade feminina na Câmara de Vereadores. 11 das 36 vagas serão ocupadas por mulheres, o que equivale a 30,55%. Esse movimento foi percebido em todas as demais capitais do país, que elegeram mulheres vereadoras, como apontam os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Uma mudança percebida desde a última eleição, quando Cuiabá só elegeu homens ao Legislativo Municipal. Além disso, em 6 capitais, as mulheres ficaram em primeiro lugar entre os vereadores eleitos. Isso aconteceu na capital gaúcha, com a expressiva votação de Karen Santos do PSOL de 15.702 votos, que a colocaram na posição mais votada. Foram 822 pessoas disputando as 36 cadeiras, sendo 270 deles mulheres, o que corresponde a 32,8%.
Depois de Porto Alegre, as capitais com maior proporção de mulheres são Belo Horizonte e também Natal. Na outra ponta do ranking está João Pessoa, com apenas uma das 27 cadeiras que será ocupada por uma mulher, o que representa 3,7% do total. Lembrando que essa é a terceira eleição municipal com a vigência da lei que estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Dessa forma, além do índice em Porto Alegre ser o maior do Brasil em todas as capitais e também o maior da história das mulheres no Parlamento Municipal desde que a primeira vereadora, Julieta Bastitoli, foi eleita como suplente, lá em 1947, tornando a eleição de 2020 histórica. E aí, Luciana, mas aqui em Porto Alegre acho que deve se destacar aí o crescimento relevante, né? Realmente. E devo dizer, multipartidário, multiideológico. Mulheres de direita, de esquerda. Mulheres negras, Mulheres brancas, jovens e negras, e que já é triplamente mais difícil. É bem plural mesmo. É muito plural. E isso é democracia. Porque não há como se interpretar um Estado democrático onde nós temos direitos com base na Constituição desde 88 e nós não temos a materialidade desses direitos. Então, eu posso dizer sim que eu estou muito feliz porque nós tivemos um avanço e nós precisamos manter esse avanço, porque também essa é uma outra situação em que a gente precisa manter esse número em ascensão, porque há um grande desnivelamento entre uma eleição e outra, né? Mas definitivamente nós tivemos em Porto Alegre um grande número de participação feminina e de forma muito diferenciada, porque mulheres brancas, mulheres negras, então nós vamos ter uma inclusão dentro da nossa Câmara, dentro do Legislativo, com pensares diversos, com olhares diferentes. E são mulheres muito diferentes uma das outras, mas elas não são nem um pouco desiguais. Então, isso é muito importante para nós, enquanto mulher, enquanto representação. Nós precisamos ter todos os tipos, todos os olhares, todas as raças, as etnias dentro desse espaço democrático, porque senão não é democracia. Um espaço onde somente homens determinem aquilo que nós vamos ou devemos cumprir, isso para mim não é democracia. Eu quero ter um espaço onde eu possa me reconhecer enquanto pessoa, enquanto mulher. E eu acho que a gente está dando um bom exemplo, Porto Alegre deu um bom exemplo para as outras capitais. E oxalá que mantenha assim, e nas próximas eleições, daqui a 2 anos nós temos novamente eleição e daqui a mais 4 anos precisamos manter ou aumentar esse número. E eu vejo também com bons olhos a campanha do TSE. O ministro Barroso, ele foi importante nesse espaço. Os homens, eles precisam ser os nossos ricos. É um espaço em que a gente não existe vácuo de poder, né? Nós precisamos dividir. Para uma pessoa poder entrar, outra tem que sair, mas nós precisamos entender que chega um dado momento em que para uma democracia se manter, ela precisa ter esses outros olhares. Eu gravei muito, estava dando uma olhada esse tempo na leitura de uma candidata americana, não me lembro de qual era o estado, que ela diz o seguinte, era uma advogada, inclusive uma ativista, ela diz: a gente não consegue ver uma mulher negra no poder até ver aquela mulher negra lá sentada numa bancada. Então, eu acho que isso é fundamental, é dizer para aquela mulher, e principalmente para essas mulheres mais novas, porque a faixa etária delas deu para perceber entre 33 anos, são mulheres novas, né? A gente tem um histórico em que a mulher começa a participar da política depois dos 48, 49, 50 anos, onde os filhos já estão mais crescidos, a família já está mais organizada e aí ela consegue ter esse espaço, esse momento dela. Então, nós já estamos numa evolução de pensamento social, em que as mulheres se entenderam capacitadas para estar naquele espaço. E é um momento diferente também, porque são raças, são mulheres, são outros tipos de mulheres que vão estar ali nos representando. Eu me sinto contemplada com este novo formato. E eu espero, Guilherme, que a gente só
suba. 50-50 é o que nós precisamos. É isso que a sociedade precisa. Porque os homens também sofrem com esse machismo enraizado, com esse patriarcado enraizado. Porque muitas vezes eles também querem ter o direito, vocês também têm o direito de chorar, de ficar em casa, de cuidar dos filhos, de ter esse espaço doméstico que muitas vezes não são possibilitados, porque a sociedade não deixa. A sociedade limita o lugar onde um homem e uma mulher pode ou deve estar. Então, isso para mim era passado. Nós temos que pensar futuro. E como será o futuro? Num formato 50-50, em que homens e mulheres lado a lado, porque aquela história, né, que eu nem vou repetir, que por trás de um grande homem e uma grande mulher era do passado, tudo bem que se ouvia isso, mas agora não cabe mais. E tampouco aquela imagem que a gente via muito e às vezes achava muito legal, aquela imagem que era uma mulher, não sei se vocês lembram, uma imagem que circulava pela internet, que era uma mulher que tinha filho, telefone, computador, comida, cozinha, tudo aquilo, multi. Gente, isso é uma violência para nós. Nós também precisamos ter aquele momento de chegar em casa, sentar no sofá e dizer, tá, agora eu quero olhar para o nada, eu quero pensar, eu quero não pensarem no que eu vou fazer hoje dentro de casa. Então, esses detalhes em que nós sofremos, porque a gente sofre com isso, né? Nessa imposição, precisam ainda evoluir. E eu vejo que com bons olhos, eu posso dizer, muito embora os resultados de 16% sejam os mesmos no país para prefeitos, na média geral, né? Porto Alegre está dando um exemplo. Já João Pessoa não. Já João Pessoa não, mas eu também trago um exemplo muito bom. Eu sou da fronteira, eu sou itaquiense. Em Itaqui também nós conseguimos na Câmara aumentar o número de mulheres. Em Maçambará, uma cidade próxima, onde nós temos uma prefeita, Adriane Charão, também nós conseguimos aumentar o número de mulheres na Câmara de Vereadores. Então, nós estamos evoluindo. Era o ideal? Não, não era. Para mim, não é. Para mim é 50-50. Mas já é um bom passo e eu espero não haver nenhum retrocesso. Patrícia. Olha, eu sou a primeira deputada eleita em Gravataí. Imaginem que em todos esses anos, Gravataí já teve, durante um mesmo mandato, 4 deputados estaduais, 1 deputado federal, e só em 2020, Gravataí elegeu uma deputada estadual mulher, né? E eu acredito que essas características diferentes que homens e mulheres têm e que isso é excelente para que a gente possa trabalhar em conjunto e lado a lado e a gente consiga chegar mais longe, acaba afastando as mulheres da política. Nós vimos agora na reportagem da Melanie que as mulheres lá brigando e gritando e tendo que discutir quase numa briga física, né? Na Câmara dos Deputados. E isso faz com que as mulheres que têm uma característica mais agregadora, mais sentimental, mais de conversa, mais de diálogo, que já tem um tom de voz mais baixo, que acontece muito também na política, dos homens usarem a sua força de voz para intimidar as mulheres. Isso acaba afastando as mulheres da política também, porque o que elas pensam? Eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que brigar com eles, eu vou ter que gritar, né, para poder impor aquilo que eu penso ou para poder me fazer ser ouvida. Então, isso são coisas que também afastam as mulheres. Agora, como a Luciana vem dizendo o tempo todo, o estímulo das mulheres a participar é extremamente importante. Eu estou como presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, fecho 2 anos em maio. Aliás, quantas candidatas teve no MDB? 1.700 candidatas mulheres no MDB, são muitas candidatas, muitas. Nós procuramos trabalhar com elas todas, nós fizemos um trabalho anterior à eleição, muito próximo a elas, levando, e aí a gente podia também, não tinha pandemia, nós estávamos perto delas com encontros, eventos, conversas, debates. Veio a pandemia e nós tínhamos aí uma eleição. Então, nós mudamos o formato de encontro com essas mulheres, mas fizemos 3 meses de encontro
efetivamente sobre campanha, sobre como fazer campanha, como participar das redes sociais, porque são detalhes que são importantes, que as pessoas desconhecem e às vezes têm até vergonha de perguntar, de questionar. Então, trabalhamos muito próximas a essas mulheres durante 3 meses e depois, com a vinda da campanha, então, nós estávamos com o partido totalmente à disposição daquelas que precisavam de um apoio. E essa é uma característica que eu sempre digo que se a minha passagem no MDB Mulher, se eu puder deixar uma semente, eu quero que seja de união das mulheres, porque nós não somos adversárias, nós estamos lutando por um mesmo objetivo, né? Nós queremos estar juntas, representadas nos legislativos, queremos estar nos executivos, mas o legislativo atualmente ele é importantíssimo, porque lá é onde o cidadão é representado, então nós temos que ter. Se nós o somos... poder mais importante. Exato. A casa do povo, né? É o mais importante. As pessoas valorizam demais o povo. executivo e de menos o legislativo. E não sabe da importância que tem o voto de um legislador, né? Que pode mudar tudo, porque o executivo sozinho, apesar do nosso presidente entender de forma diferente, ele não pode fazer tudo numa democracia. Ele precisa ter os votos dos deputados federais, dos senadores, enfim. E assim nós então trabalhamos junto com as mulheres para que a gente possa estar lado a lado com os homens nos legislativos, porque nós somos 50% da população, um pouco mais. Então nós temos que estar representadas lá. Por quê? Porque as mulheres são melhores? Não, eu procuro sempre trazer essa diferença. Nós não somos contra os homens, nós não achamos que as mulheres são melhores que os homens. Ao contrário, nós somos diferentes e nos complementamos. Cada um com a sua forma de ver o mundo e cada um com a sua forma de sentir e de agir. E assim, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade muito mais equilibrada no momento que nós tivermos mulheres e homens pensando juntos, né? A gente vai conseguir alcançar objetivos muito maiores e ter uma qualidade de vida melhor para as mulheres e para os homens também, com toda certeza, né? A gente não quer a melhora da qualidade só para as mulheres, nós queremos para todos, né? E isso vai acontecer quando nós tivermos toda a população representada, principalmente nos legislativos. Muito bem. Vamos lá para a pauta relativa a isso diante do próximo cenário eleitoral, que é o de 2022. Qual que é a expectativa de vocês em relação à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, depois desse resultado nas câmaras municipais, pegando Porto Alegre como exemplo maior? A política a nível estadual... Dá para eleger mais mulheres? Dá para ampliar de 10? São quantos parlamentares? 55. É pouco? É, poucas mulheres. Mesmo com a ampliação agora com a tua vaga, é pouco. É pouquíssimo, pouquíssimo. Mas nós temos assembleias, Mato Grosso, se não me engano, ou Mato Grosso do Sul, tem uma mulher. Né? Então, a gente aqui, mesmo ruim, ainda está melhor do que em vários lugares. Né? Eu te diria que a política a nível estadual ainda é muito mais difícil do que a nível municipal. Por quê? Porque os partidos eles já estão fechados, eles já têm as suas lideranças, eles já têm a sua forma de agir. Claro que em partidos grandes como o MDB, que tem as mulheres já há muito tempo trabalhando e tentando buscar e ocupar os seus espaços, é um pouco mais fácil do que talvez em partidos menores. Né? E eu acredito que... legendas de aluguel, que são mais fáceis de serem controladas por donos. Exatamente, que não é esse o debate, mas não tem necessidade, não tem tanta ideologia diferente assim para ter tantos partidos diferentes. Né? E tu vê que é nos partidos grandes, realmente, onde há uma preocupação crescente com a representatividade da mulher. Efetivamente. MDB, PT, PSDB, são esses partidos, são os partidos mais tradicionais. Mais antigos, são aqueles que estão por dentro, são aqueles que querem se modernizar. Né? E que tem um interesse de também se apresentar como um partido que cuida das mulheres, porque isso é uma coisa que também é importante. Hoje é politicamente incorreto tu afastar as mulheres. Então, assim,
era assim que a gente queria participar? Não, mas se tem que ser dessa forma, a gente entra nesse formato e vai conquistando os nossos espaços. Da mesma forma que os recursos. Nessa eleição municipal foi um pouco diferente, mas na eleição estadual, por exemplo, nós vimos um número muito grande de mulheres candidatas a vice-governadoras. Por que que isso aconteceu? Porque as mulheres eram mais preparadas ou entendiam mais de política? Não, porque elas vinham com dinheiro. Então, os partidos olharam para as mulheres e colocaram elas para que eles pudessem também ter acesso a esses recursos. Era dessa forma que a gente queria participar? Não, mas se tem que ser dessa forma, justamente os 30% pelo menos de recursos que tem que ser destinados para as mulheres, eles são para isso mesmo, para que as mulheres sejam chamadas e participem mais. E realmente aconteceu, né? A nível estadual aconteceu esse aumento de mulheres, porque as mulheres vinham com recursos. Então, aí é que acontece a importância dessas situações como cotas, como recursos, né? Que tu consegue abrir a porta, que esse é um primeiro passo que normalmente é muito difícil, né? Então, quando tu rompe essa barreira e consegue apresentar as ideias, mostrar que as mulheres são capacitadas, né? Isso facilita muito, não só para essa que está ali, mas também para as demais que olham aquelas como exemplo e sabem que, bom, se ela está lá, eu posso estar também. Se ela fez, né, chegou lá, eu também posso estar e vou lutar para que isso aconteça, né? Tu não imagina que tu possa fazer alguma coisa muito difícil, né? Se alguém não inicia isso, não faz esse caminho, né? E aí as mulheres com recursos vieram, né? Os recursos foram essa abertura de portas. Vai acontecer isso novamente a nível estadual. Agora é mais complicado, Os partidos são mais fechados. Eu não posso falar do meu partido. Na última eleição da executiva estadual, por exemplo, nós tínhamos 4 mulheres que faziam parte da executiva, e aí eu até me sinto meio constrangida de dizer isso em pleno século XXI, mas nós fizemos abaixo-assinados e corremos atrás para que a gente pudesse colocar mais uma mulher na executiva, né? Isso é um absurdo, mas aconteceu, né? E nós conseguimos, então, mais essa vaga. Eles nos disseram, não, vocês têm a vaga, decidam quem vai ser, quem vai participar. Então, nós fomos, quer dizer, eles não nos barram, mas é uma situação constrangedora. Vocês precisam, né? bater para conseguir, bater não, mas lutar para conseguir o que é algo que deveria ser natural. Exatamente. Aí eu passei a fazer parte da executiva estadual. A nível nacional, nós também conseguimos aumentar a executiva. Eu sou vice-presidente do MDB Mulher, mas eu também faço parte da executiva nacional do MDB. Né? Então, a gente vai indo, vai abrindo caminho, mas não é de uma forma muito tranquila, né? E saudável, dizer, né? Assim como deveria ser. Não é de uma forma muito tranquila. Luciana, a tua avaliação em relação à próxima eleição? Depois nós já vamos para o encerramento. Eu penso, Guilherme, que nós estamos em ascensão. Verifico que o resultado dessas últimas eleições, elas foram positivas, sim, em razão da diversidade, em razão de tudo que nós conseguimos constatar dentro do Estado. E diferente para outros estados que nós temos um destaque no Rio Grande do Sul. Mas o que eu também verifico para as próximas eleições? Se nós, mulheres, não lutarmos por mais espaços a partir de hoje, porque a caminhada começa hoje. Acabou a eleição municipal, pois nós já temos que pensar para as próximas eleições. E nós já temos que pensar também como chegar nos partidos, porque a barreira maior que eu enxergo são os partidos. Se os partidos apoiarem efetivamente as mulheres, nós vamos ter, sim, uma eleição diferenciada. Agora, resta saber se o partido quer ou não. A grande maioria não quer, ou né, a gente enxerga que não quer, porque se tem esse relato ainda muito forte das laranjas, de falta de recursos, de falta de oportunidades. Então, o que eu vejo, assim, Patrícia, nós precisamos dar as mãos. Eu acho que, independente de partido, de forma totalmente apartidária, a gente precisa dar as mãos. Porque nós ainda somos aquelas pessoas que estão à margem desse poder.
E não é porque eu sou desse ou daquele XYZ partido, não, é em todos os partidos. Então, o trabalho das mulheres tem que ser constante, é uma luta sim, é uma luta diária, e eu enxergo para as próximas eleições, com essa representação diferenciada que nós tivemos na nossa Câmara, no nosso Legislativo, são mulheres que estão chegando pela primeira vez, são mulheres com um número expressivo de votos, porque a primeira vereadora ela teve um número expressivo de votos. Nós vamos, e uma mulher negra também, que também é um diferencial. E aí, um parêntese, Curitiba elegeu a primeira mulher negra em 300 anos. Nós não tivemos em Porto Alegre nenhuma mulher prefeita até agora. Então, são séculos, são anos caminhando e a gente não consegue. Mas eu tenho uma esperança, assim, sabe? Eu acho que a esperança é que nos move, a esperança é que nos comove, a esperança é que faz com que as mulheres se mobilizem, se reúnam, busquem oportunidades. E eu acredito que a gente possa, sim, conseguir. Se não chegar no 50-50, pelo menos próximo dele. E acho que essa é a caminhada. E eu não entendo, não aceito e não admito que alguém diga, não, mas 30% tá bom. Não. Nós temos direitos iguais. E direitos iguais são 50-50. Se nós não temos condições, então vamos buscar as ações afirmativas, vamos buscar as condições para que as mulheres estejam nesse espaço que é delas de direito, por direito, mas que para elas nunca foi dada oportunidade, porque o espaço de poder ainda no Brasil tem uma figura masculina muito presente. É que, Macalossi, só para complementar, assim, não adianta a gente largar as mulheres para concorrerem na véspera da eleição sem elas estarem preparadas. Não. Então, a gente precisa fazer esse trabalho constante e diário. Isso nós conseguimos fazer dentro do nosso partido. Porque acontecerá, se isso se der, acontecerá a votação pífia dessas mulheres que vão acumular 1, 2 votos. Às vezes nem elas votando nelas mesmas. Né? Que aconteceu muito. Já aconteceu muito. Que o partido simplesmente sai colocando qualquer mulher para compreender a cota e não estimula a criação de quadro, que é o que importa. Mas isso também é uma violência, porque ela vai ter que responder por isso. Né? Ela vai ter que prestar contas da sua candidatura. E aí? Então, eu digo sempre, assim, para quem vem, conversa e diz, vou me candidatar. Bom, então se tu vai te candidatar é para ganhar. Não dá para entrar nesse jogo já achando que vai perder, é para entrar para ganhar. E exigir os direitos, porque nós temos direitos, sim, então nós precisamos exigir esses direitos. Aliás, eu vou recomendar aqui que assistam, a série é maravilhosa em geral, mas assistam a série The Crown. A última temporada aborda muito o mandato da Margaret Thatcher no Reino Unido. Ela foi a primeira primeira-ministra da história do Reino Unido. E trata um pouco disso que nós falamos aqui, né? Porque a Margaret Thatcher, ela ascende num mundo essencialmente masculino. Nossa. Aliás, tem o filme A Dama de Ferro, ela é brilhantemente interpretada pela Meryl Streep, ela ganhou o Oscar, inclusive, e aqui no The Crown, a Margaret Thatcher é interpretada pela Gillian Anderson, que também está maravilhosa. Que a gente vê na história da Margaret Thatcher, a figura também é muito masculina, né? O formato dela se vestir, o formato dela se portar, o formato... Então, assim, foi também, para nós, enquanto mulheres, um exemplo, sim, porque era uma mulher que estava lá, um espaço muito poderoso, mas a gente vê o quanto o formato dela, a figura dela, o quanto foi masculinizado para estar naquele espaço. Então, mas não é isso que a gente quer enquanto mulher. Eu quero sim estar lá e ver mulheres de batom, mulheres de saia, de vestido, mulheres de todas as formas. Nós não precisamos nos masculinizar para estar nesse espaço. Mas até pouco tempo... mas ela era uma mulher da época dela. Né? Sim, na época dela... Até pouco tempo as nossas vereadoras e deputadas assim. Eram totalmente masculinizadas. Não faz tanto tempo assim, aliás. Né? Não, e assim entende. Questão de 20 e poucos anos, 30 anos. Sim, e a gente entende que naquela época era necessário, era aquilo para a época. Mas hoje, em 2020,
Já não dá mais para a gente ter esse formato, né? Tudo bem, eu acho que foi um abrir caminhos e era aquele modelo, e era aquilo naquele momento. Mas neste momento em que nós vivemos num mundo globalizado, em que nós sempre tem que ser primeiro, né? Alguém tem que ser primeiro, é a primeira mulher sempre, né? Mas também a gente verifica até pelas informações que os países em que as mulheres estavam comandando na Covid, por exemplo, foram os países que tiveram o melhor resultado. Então, existe essa diferença também. Nós sabemos lidar com política, nós sabemos fazer política, só nos falta oportunidade. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui nesse bloco. Queria agradecer a Luciana pela vinda. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Prazer recebê-la. Igualmente. Conta com a gente, conta com o IGAD. E sempre que tiver oportunidade, estarei sim aqui conversando, porque eu acho que este espaço, Guilherme, e principalmente nós estarmos nesta bancada, né, 2 mulheres e um homem, nós também cuidamos muito isso quando a gente vai fazer eventos no IGAD, de estar sempre a representatividade 50-50. Acho que isso também demonstra muito para quem está te assistindo, para quem está participando. Isso também é educativo, isso também é um exemplo. Porque nós também podemos falar de política. Antigamente nós não podíamos nem falar em política e muito menos falar em público. Então, abrir oportunidade para as mulheres estarem debatendo é um bom exemplo. Parabéns. Muito obrigada. Aliás, obrigada. não querendo fazer nenhum tipo de propaganda, mas já fazendo, nós aqui fizemos isso durante a cobertura das eleições com os sabatinas, né? Tivemos 3 mulheres entrevistando. A Patrícia Cogunello, a Soraya Hanna e a Melanie Rupental. 3 mulheres. Então, é isso. Patrícia, obrigado, parabéns aí, sucesso, e da próxima vez que tu vier, vamos falar das pautas da Assembleia. Certo. Muito obrigada pelo convite, Macalossi. Eu fico muito honrada de estar aqui nesse espaço que chega a toda a comunidade gaúcha e brasileira. Nós temos que conversar sobre esses assuntos. Como eu disse antes, em pleno século XXI, nós precisamos ainda tratar desses assuntos de igualdade entre pessoas, né? Mas se nós precisamos, nós vamos trabalhar, nós vamos debater, e eu entendo que, como pessoas públicas, nós temos mais responsabilidade ainda de buscar essa igualdade através de leis, através de políticas públicas, e é para isso que eu quero estar à disposição. Te agradeço e quero dizer novamente aqui, Macalossi, quanto eu te respeito o teu trabalho por trazer a pauta, não só o tema das mulheres, mas assim, de estar sempre atento ao que está acontecendo e levando para a população, porque é isso que nós precisamos, de transparência, de debate, de conhecimento, e quem tem a oportunidade de ter um microfone, de ter uma câmera e de se comunicar, presta um serviço público também, presta um serviço social. E eu, assim, te respeito muito pelo trabalho que tu faz de levar a verdade para as pessoas. Como tu disse, os fatos não se tem opinião, né? O fato é fato. Fato é fato. Né? E quando tu quer te manifestar sobre um assunto, tu busca informação sobre ele, né? Não leva informação incorreta para as pessoas, e isso tu faz muito bem. Aliás, tu está sendo reconhecido nacionalmente aí pelo teu trabalho. Do Ministério da Economia. Pois é. Então, isso é muito bom para nós gaúchos, para nós no parlamento. Te agradeço e fico à disposição, então, para a gente tratar dos temas da Assembleia novamente. Muito bem. Eu pequenininho aqui, né? Sendo monitorado. Paulo Guedes estiver me assistindo, um beijo para ele. Patrícia, obrigado novamente. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado, Luciano. Obrigado. Aliás, Teixeira, não sei se somos parentes, eu sou Teixeira também. Deve ter um parentesco distante, os Teixeiras são tudo parentes. Voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília. Último bloco do Cruzando as Conversas com meu amigo, o jornalista, analista, correspondente da RDC lá em Brasília, João Carlos Silva, os bastidores do poder. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. João, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, você, telespectadores? Muito bem aqui.
E aí em Brasília o clima é de conflagração pela presidência da Câmara, né, João? O Arthur Lira está tentando inviabilizar a reeleição do Rodrigo Maia. Eu vi isso no Correio Brasilense. O que tu nos traz aí? A disputa na presidência, é interessante a disputa na presidência da Câmara, pelo seguinte: o pessoal está brincando aqui que, olha, vamos trabalhar, porque vocês têm pelo menos uns 14 dias aí que o Covid pegou o Baleia Rossi. Então o Baleia tem possibilidade de fazer tricotagem política, né? Ontem teve um jantar, porque é exclusivo para os nossos telespectadores, vamos lá, a bancada do primeira. PT com o líder Arthur Lira. E aí? Teve muitos questionamentos, deputados e senadores descontentes com o comportamento do presidente da República nas eleições e também com a virada de costas que o governo tem dado a esses políticos, né, nas suas bases eleitorais. Colocaram uma série de questões em pauta pelo líder Arthur Lira e fecharam a questão com o Arthur. O PT vai vai apresentar o nome do deputado Arthur Lira, mas com grandes ressalvas ao governo. Do outro lado, hoje o Ricardo Barros, o deputado líder do governo, disse que o DEM disse que não é governo, mas o DEM tem cargos do governo, então devolve os cargos. Quer dizer, mas as escolhas dos cargos, né, do DEM foram do presidente. Ele não negociou com o partido, ele foi lá e escolheu alguns nomes. Por exemplo, o Mandetta é do DEM, mas não foi o DEM que indicou o Mandetta à época. Sim. O Mandetta tinha sido indicado pela bancada da saúde no Congresso, eu lembro. Pois é, agora você tem o Republicanos com Marcos Pereira, o deputado federal, que também é concorrente à mesa, que também já subiu na mesa. Queremos também o nosso espaço. Virou, o Rodrigo Maia está assistindo de camarote, porque todo mundo sabe que o Rodrigo Maia votar é eleito. Isso é fato consumado. O deputado Arthur Lira, ele perdeu muito no meio do caminho, porque a candidatura de Baleia Rossi cresceu muito. Foi uma candidatura que correu por fora e conseguiu fazer aí, viabilizar praticamente grande parte da esquerda da Câmara, né? Através do próprio Rodrigo Maia. E o deputado Rodrigo Maia, ele tem um fator muito interessante. A esquerda, são mais ou menos 100 e poucos votos no Congresso, 90%... É muito pouco, né? Não tem capacidade de eleger ninguém com isso, fazer nada. Sim. Sim. Por conta própria, a esquerda é carta fora do baralho. Oi, não ouvi? Por conta própria, a esquerda é carta fora do baralho. Sim, carta fora do baralho. Ela caminha com o deputado Rodrigo Maia. Quem o Rodrigo apontar, a esquerda vai junto, porque ela não tem capilaridade eleitoral no Congresso para eleger ninguém. Foi-se o tempo, né? Eles tinham, assim, alguns nomes importantes. Só que agora o Arthur Lira entrou no jogo pesado, porque ontem os próprios parlamentares cobraram do Arthur Lira. Disseram, Arthur, você tem que se posicionar. Ou você avança como candidato do partido da presidência da Câmara, que já vinha sendo posturado já há muito tempo, ou você recua. Você tem que avançar agora para pontuar o seu nome e enfrentar o Rodrigo nas questões que ele quer colocar, como principalmente a reeleição dele à mesa, a indicação de 3 ou 4 nomes onde você não está incluso. Esse foi o tema do jantar ontem. Muito concorrido, só parlamentares, senadores e deputados federais, e cobraram duro o deputado Arthur Lira. E por isso que ele foi para cima hoje da questão da eleição da mesa. Porque a eleição da mesa da Câmara é um dos maiores orçamentos que existem no Brasil. E, em geral, quando o governo se mete muito, se dá mal, muito né? Importante. Hein, João? Quando o governo se mete muito nas disputas do Legislativo, se dá mal. O PT que o diga com o Severino Cavalcante, né? Pois é. É aí que eu estou dizendo já há algum tempo, inclusive foi o obra de um artigo meu, colocado na RDC, nos principais jornais brasileiros, eu disse que lá veio o Baleia subir na ladeira. O Baleia Rossi, ele não colou a imagem dele no governo, ele trabalhou por fora, discretamente, e alcançou um volume de adesões muito grande, assustadora. Tanto é que o Arthur Lira, quando percebeu que o Baleia estava muito forte, resolveu ir para o jogo. Marcou esse jantar com a bancada do PT e foi para o jogo. E detalhe, se o Arthur Lira
não conseguir colocar sua candidatura para a presidência da Câmara com força, quase que a maioria da bancada do PP na Câmara Federal vai acompanhar o deputado Baleia Rossi. Muito bem. E, João, ainda falando sobre o Congresso e o governo, eu estava lendo na Folha de São Paulo hoje que o Paulo Guedes ainda insiste com a criação de uma nova CPMF. O presidente vetou, mas o Paulo Guedes insiste. Mas não tem jeito, né? Não passa. Não passa a insistência do ministro Paulo Guedes, ele acaba irritando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo pega o telefone, liga para o Davi Alcolumbre, que também já está preocupado pela eleição do Macapá, descascam o ministro Paulo Guedes, fecham as portas e o ministro fica falando sozinho. O governo não pode insistir com mais uma taxação, até porque você está vendo aí que essa questão do auxílio emergencial já está criando problemas. Talvez o governo tenha dificuldade. A carga tributária no Brasil está muito alta. Essa segunda onda da pandemia vai ser preocupante. Você já vê cidades fechando os bares e restaurantes em determinado horário, 23 horas. Você pode ter certeza, os shoppings vão ter um público diminuto, né? Não vai ser aquele horroroso. Isso vai ser um problema econômico muito grande. Então não tem como você criar mais um imposto. O Brasil não suporta isso. Você, veja só, em Brasília, você encontra um pacote de 5 quilos de arroz por R$40, R$ 39,90. Aí, você quando compra o produto, você vê lá a incidência de imposto é muito alto, a carga tributária é muito alta. O Brasil não suporta isso, e o Congresso também não vai passar, a proposta está inócua. Não, simplesmente não há como nesse momento se permitir a criação de mais um tributo aí, num momento de crise grave como nós vivemos, né? E que não vai ser superada até 2022, pelo menos a parte mais grave da crise. E essa insistência acaba inviabilizando a proposta do governo de Jair Bolsonaro de conversar com o Congresso para unir forças na base política do governo para voltar aos seus projetos. E agora tem uma série de questões aí que ainda não parecem estar no horizonte de discussão imediata, né? Porque muito se falou, por exemplo, do auxílio emergencial. Bolsonaro essa semana falou a respeito, falou enfim do auxílio. O governo vai abrir mão de ter um programa permanente? Porque não parece encontrar uma solução para o financiamento de um programa permanente, né, João? O governo está fazendo conta da eleição. O que deu no segundo turno, qual foi o problema político que ocorreu no primeiro, para poder ter um discurso para usar no Congresso. Os parlamentares já estão se preparando. Hoje mesmo, foi acalorada discussões no plenário da Câmara dos Deputados, você vê ali, se você observar bem, a grande maioria dos parlamentares estão aliados do governo, bloco de apoio do governo, criticando o governo veementemente. Isso, Macalossi, é o resultado das urnas. São os resultados das urnas que atingiram a base política do governo nos seus estados, na sua base eleitoral. Então, o governo precisa dar uma resposta para eles. Eles estão cobrando o governo uma série de mecanismos que não ocorreram. Vários deputados hoje na Câmara disseram que o governo prometeu e não entregou. Se o governo prometeu e não entregou, quem eles apoiaram na campanha eleitoral vai acabar perdendo a eleição. A conta disso é muito alta, Macalossi. A governabilidade custa caro. Com certeza. João, última pauta, relativa a Sérgio Moro. Sérgio Moro agora se tornou integrante da Alvarez e Marçal, que é uma consultoria do ramo advocatício, e essa consultoria trabalha para a Odebrecht. E hoje, o Tribunal da OAB estabeleceu aqui, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado de São Paulo enviou uma carta ao ex-ministro Sérgio Moro alertando para conflitos éticos caso pratique atividade advocatícia para a consultoria Alvarez e Marçal. O ex-ministro Sérgio Moro entrou nessa firma, e o que está lá na carta é o seguinte: notificamos Vossa Senhoria para que não pratique atividade
privativa de advocacia aos clientes da empresa Alvarez Marçal, sob pena de adoção de medidas administrativas e judiciais pertinentes. Segundo a carta, com data da última terça-feira, advogados inscritos na OAB, caso de Moro, por expressa vedação legal, não podem divulgar seus serviços em conjunto com outras atividades, inclusive com aquelas prestadas por empresas de consultoria. Tá muito estranho, né? Quer dizer, o Sérgio Moro passa a atuar para a empresa que presta consultoria para o Odebrecht. E aí, João? Vou resumir para você. Posso? Eu não ouvi? Vou resumir para você e para os telespectadores. Posso? Pode? Até tu, Mouros. Até tu, Mouros. Pois é, né? Fica feio pro Moro isso, né? Não. O ministro Sérgio Moro está brincando com coisa séria. Eu acho que tudo aquilo que ele falou durante o Lava Jato, as decisões, eu não sou jurista, não posso nem comentar isso, vou dizer, mas tudo que ele falou, que ele pregou, que ele discursou, joga tudo na hora do lixo. Tudo bem, é a vida profissional, acho que ele tem todo o direito, não estou dizendo isso, é um jurista, é uma pessoa importante no país e tal, mas, pô, tem que ter mais ou menos assim, um tipo de regras, né? Logo para essa consultoria, quantas tem? Ele não poderia ter criado uma do zero, com o prestígio dele? Não, ele entrou para essa especificamente. Não há necessidade de ficar no foco para levar tiro. É isso aí. João Carlos Silva, muito obrigado pela participação aqui hoje. Boa noite para ti e até amanhã. Macalossi, grande abraço, boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom descanso a todos. Bom descanso, João. Boa noite. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Voltamos amanhã. Teremos aqui a participação do vereador Ramiro Rosário, do PSDB, reeleito aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E também o presidente do MDB do Rio Grande do Sul, Thiago Simon, deputado estadual. Nós vamos falar aí ainda sobre os resultados da eleição do MDB e do PSDB no estado. Então fiquem ligados. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.